Bem-vindos! Eu sou Érica Soares, jornalista de gastronomia do Entre Sabores, especial para a planta. Hoje o assunto é comida e sustentabilidade. É o terceiro e último vídeo da série sobre o tema. Tenho uma convidada super especial, mas antes de falar, de começar essa entrevista, eu peço que você já deixe seu like, se inscreva aqui no canal da planta caso ainda não tenha feito e ative o sininho aí para receber notificações de novos vídeos. A entrevistada de hoje é a Ana Garbim, engenheira de alimentos, e ela vai trazer agora o assunto, para esse assunto, a ótica do que a indústria de alimentos pode fazer pela sustentabilidade do planeta. Então convido vocês para assistir. Vamos lá. Oi, Ana, obrigada pela presença aqui no nosso vídeo da planta sobre comida e sustentabilidade. Espero que seja uma conversa muito agradável, tenho certeza que sim. Eu que agradeço, Érica, o convite, com certeza. Vai ser uma conversa muito boa. Muito bom. Então, vamos lá, né? A primeira pergunta é quais são os principais impactos gerados pela indústria para o planeta nessa questão da sustentabilidade? Você tem aí um panorama geral para passar para a gente? Então, os impactos, né, quando a gente fala em sistema alimentar, ele é muito diverso. Então, a gente poderia, inclusive, dividir, né, entre impactos diretos e indiretos. Falando especificamente da indústria de alimento, que é uma parte ali de uma ampla cadeia, né, de um amplo sistema alimentar, a gente pode citar como um dos principais impactos o consumo intensivo de água, né, que dependendo de como isso é feito, ele pode utilizar muito mais água, né, do que o próprio planeta consegue repor isso. E dependendo de como essa água é gerida e retornada para o sistema, ela pode carregar muitos produtos químicos e contaminações que vão ali, de repente, chegar numa água para consumo, por exemplo. Então, essa questão da água é um dos principais impactos por conta do volume que a indústria de alimentos precisa para fazer o seu processo rodar. Um outro impacto também significativo da indústria, especificamente no meio ambiente também, é a questão da geração de resíduos. Então, existem, né, os resíduos gerados ali pelo próprio processo, de cascas, sementes, enfim, né, esse resíduo mais orgânico. E existe também, por conta da necessidade, né, dessa indústria gerar as embalagens, até por conta de segurança, por conta de aparência, existe também essa grande problemática da geração de resíduos das embalagens, que isso é um problema que alguns não são recicláveis, né? Ficam aí muito tempo no planeta, né? Exatamente, né? Grande parte disso a gente está vendo uma mudança, uma movimentação em torno disso, mas grande parte do que a gente gera de embalagens muitas vezes ninguém resolve, né? Fica por conta do próprio planeta resolver. E a gente sabe que dependendo do material, isso vai levar anos, vai parar em mares e rios, então isso também é muito preocupante. Isso seriam os impactos diretos, né? E aí, quando a gente pensa de forma sistêmica, existem os impactos indiretos também, que é o próprio desmatamento, as demais poluições do ar, do solo, né, dependendo de como essa matéria-prima foi produzida, que não necessariamente é um impacto gerado ali na hora da industrialização, mas aí ele pode ser gerado num processo anterior que também diz respeito, né, à indústria, já que ela quem faz toda essa curadoria dos fornecedores. Então, acho que isso também é um ponto bastante importante para ser levado em consideração, a emissão de gases de efeito estufa, que essa matéria-prima ou o próprio processo acaba gerando, né, durante essas etapas. E também a questão do consumo de energia, né, que tem a ver com essa utilização de recursos naturais, muitas vezes não renováveis. Entendi, é bastante coisa, né, que a indústria... E seria não só a indústria, mas a indústria em maior número, né? Até as pequenas empresas também acabam fazendo a mesma coisa, né? Em menor escala, mas também, não é? Colocar no pacote da indústria todo mundo, né? Independente do seu tamanho, claro que vai variar o impacto nisso. A escala muda, mas tá todo mundo aí com a sua parcelinha e seu quinhão de culpa, né? Exatamente. A sua avaliação é de que você acha que já existe um movimento que engloba boa parte, não sei, mas existe um movimento preocupado em mudar essa situação na indústria?
pensar soluções para melhorar a situação? Olha, eu gosto de falar que quem não está preocupado está muito alienado do nosso contexto atual. Uma que a gente tem aí muitos dados mostrando dados relacionados a desmatamento, a perda de florestas, né, que está toda relacionada a uma biodiversidade, inclusive a reposição de água, né, uma matéria-prima que a indústria tanto precisa. A gente tem dados relacionados a mudanças climáticas, à crise hídrica. Então, eu acho que quem não está enxergando esses dados estaria totalmente por fora do que está acontecendo no mundo. Isso sem contar a própria necessidade, né, e a própria exigência dos consumidores, de nós, né, eu falo nós, todos consumidores, nós estamos muito mais exigentes com relação às boas práticas, né, às responsabilidades e preocupações dos processos de tudo que a gente consome. E o alimento é uma coisa que a gente consome várias vezes ao dia, então o consumidor também está antenado nisso e está fazendo as escolhas, preferindo indústrias e práticas que respeitem essas questões ambientais e sociais e até da saúde. Mas você considera que está evoluindo rapidamente ou ainda é passos de tartaruga? Precisa acelerar um pouco mais? Com certeza a gente precisa acelerar, porque em termos, inclusive, de recursos renováveis, existem dados, né? Aquele dia que mostra que é o dia que a gente esgota os recursos no planeta, ele acontece mais ou menos no meio do ano. Ou seja, o ritmo que a gente está vivendo atual, ele está indo muito mais rápido do que o próprio planeta consegue ajudar a gente com essa reposição. Então, a gente precisa acelerar os passos com relação a essas mudanças, tanto de consumo quanto de produção, para que a gente consiga reverter esse cenário que a gente tanto vê, né, de crise climática, de crise hídrica, de desmatamento. Então, existe um movimento acontecendo, que ele está impulsionado pelo consumidor, pelos dados e também pelos acionistas, né, que estão preocupados aí em impulsionar empresas que são mais resilientes, e isso a gente está conseguindo, inclusive, monitorar um pouco melhor com o ESG. Porém, a velocidade precisaria acelerar. E é por isso que eu gosto de dizer que a gente pensar em sustentabilidade é até a gente pensar um pouco atrasado, porque a sustentabilidade ela não dá mais conta, né, de reverter essa nossa necessidade de precisar de mais de um planeta Terra em termos de recursos naturais. Então, a gente precisa de ações, e a indústria ela é muito importante nesse sentido, para que a gente consiga começar a regenerar o que a gente... Regenerar é a palavra, né? Exatamente. Deveria ser comida e regeneração do planeta. Isso, a tema dessa série, né? Sugiro a gente mudar de fato a fala para que a gente comece realmente a virar uma chavinha e acelerar esses passos, né? E o consumidor, ele precisa estar cada vez mais antenado, né, Ana? Porque por mais que a empresa e a indústria ela pense, é o consumidor que tem que fazer isso tudo acontecer, né? Então, seja onde você estiver, todo mundo é consumidor, né? Você trabalha na indústria, mas você também é consumidor, então é preciso mesmo estar muito atento. Você diria para uma pequena empresa ou uma indústria que ainda não tem assim algo tão estratégico, né? Não está no planejamento dela, focar nessa questão da sustentabilidade. Por onde ela deve começar? Eu acho que isso é um ponto interessante, porque com certeza tem pequenas empresas que não estão fazendo nada. E então vamos dar essa dica aqui para eles. Tem muita gente, né? Pequenas e grandes que não está fazendo nada, né? Médias. De todos os tamanhos. Mas eu diria que o primeiro passo é a organização entender a sustentabilidade ou a regeneração, né? Para além de uma área ou de uma pessoa ou de responsabilidade ali de um número mínimo de pessoas. A sustentabilidade, a regeneração, ela precisa ser uma cultura da empresa, onde todas as pessoas enxerguem para cada ação, porque toda área vai ter o seu impacto dentro da sustentabilidade também. Então, acho que o primeiro passo é implantar essa cultura de preocupação com os impactos gerados, né? Eu acho que é o básico, assim, para poder começar a questão.
No caso de um sistema tão complexo como é o sistema alimentar, eu diria que um segundo passo é se reconhecer como parte de uma grande cadeia. Então, no caso da indústria, não achar que o processo de melhoria, de preocupação, tem que começar e terminar dentro da indústria, né? Porque a gente sabe que o sistema alimentar ele impacta essas questões da sustentabilidade desde ali da semente, da primeira criação dessa matéria-prima até pós-consumo. Ou seja, essa embalagem que o consumidor final vai precisar descartar, ele não pode ser um problema do consumidor, né? Ele tem que ser um problema de todo mundo, assim como todos os outros quesitos da sustentabilidade. Então, acho que se entender como parte de um sistema é também um ponto muito importante. Essa questão da logística reversa, né? É legal quando a empresa ou a indústria ela fala assim, olha, a gente está te dando uma coisa aqui, está vendendo uma coisa para você, mas essa embalagem você devolve ela para a gente, que a gente vai dar uma utilidade ou vai reciclar e vai... Eu acho muito interessante quando as empresas colocam isso, deixam muito claro isso, porque por mais que a pessoa ela ainda não tenha o hábito de fazer isso, de levar de volta aquela embalagem, vai ficando gravado até que num determinado momento ela vai começar a fazer isso. Eu acho que é realmente uma cultura. Né? E antigamente, né, existiam alguns mercados que a gente fazia isso, né? Sim. Levava ali a garrafa e tinha inclusive um desconto, né, por você estar dentro dessa logística reversa. Acabou que a praticidade, né, das nossas vidas caminhou para essa questão do descartável. Né? Porque eu lembro muito dos mercados que tudo era de papel, não tinha plástico, né? Então era tudo de papel, saco de papel, sacola de papel, que é bem mais fácil de reciclar, né? O plástico realmente é complexo, mas hoje é muito difícil. Quem queira. E tem alguns que eu vou aí que às vezes eles inventam de não ter a sacolinha lá, né? Na hora. Nossa, mas eu já vi tanta gente brigando. Mas como assim? Eu tenho que pagar pela sacolinha. Não, a senhora tem que ter o hábito de usar outra. Não, mas eu quero essa. E quero de graça. Eles acabam dando, mas eles estão tentando fazer. Sim, eu acho que existe uma movimentação e a gente tem que persistir nessa movimentação para conscientizar, que é um caminho muito importante a gente criar essa consciência geral, né, nas pessoas, seja elas como funcionárias dentro da indústria ou de qualquer outro processo, ou seja elas a pessoa que vai comprar aquilo no final. Eu acho que essa consciência ela precisa ser construída e a indústria ela também tem um papel muito importante, ela tem um recurso de fala e de impacto muito grande também nessas pessoas, né? Então ela utilizar dessa potência e para fazer esse papel de educar e conscientizar também seria um passo bem importante para as indústrias pensarem nesse caminho. As grandes indústrias têm esse poder de criar a cultura, né? Sim. De fazer. Então, eu acho que esse talvez seja um dos primeiras coisas que a pessoa tem que fazer. Tomar alguma iniciativa e tentar fazer com que as pessoas entendam o quão importante é. O que a gente está tentando fazer aqui, né, Ana? Isso, com todo prazer, nossa. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no canal da Planta. E até a próxima. Obrigada a você pelo convite, é sempre um prazer. E chegamos ao fim da série sobre comida e sustentabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, compartilhem com os amigos. E convido vocês também a assistirem os outros 2 vídeos que a gente fez sobre esse tema com as nutricionistas Carol Vies e Suelen Vinhas. No YouTube da Planta tem muita coisa legal, então também fica o convite para navegar aí e assistir e adquirir muito conhecimento sobre o universo da alimentação. Até o próximo vídeo! Planta. Inovações colaborativas.